Pai Nosso. Por Sproul. Observe que Jesus disse: vós orareis assim, e não, vós orareis esta oração ou fareis esta oração. Há algumas perguntas sobre se Jesus não queria dizer que devemos repetir sempre esta oração. Não estou atacando o uso da oração do Pai Nosso. Não há certamente nada errado em seu uso na vida pessoal do crente ou na vida devocional da igreja. Contudo, Jesus não estava nos dando uma oração a ser recitada, e sim um padrão para nos mostrar a maneira como devemos orar. Jesus estava nos dando um esboço de prioridades ou de coisas que devem ser prioridades em nossa vida de oração. Consideremos, uma por vez, as seções da oração do Pai Nosso. As duas primeiras palavras da oração são radicais, conforme usadas no Novo Testamento. A palavra Pai não era a forma básica de dirigir-se a Deus achada na comunidade da Antiga Aliança. O nome de Deus era inefável. Uma pessoa não se dirigia a Ele com qualquer grau de intimidade. O termo Pai quase nunca era usado para falar com Deus ou para dirigir-se a Ele em oração no Antigo Testamento. Mas, no Novo Testamento, Jesus nos trouxe a um relacionamento íntimo com o Pai, destruindo a separação simbolizada pelo véu no templo. Jesus nos deu o incomparável privilégio de chamar Deus de Pai. Jesus foi o primeiro a mostrar que a oração é uma conversa pessoal com Deus. Jesus, que falava aramaico, usou a palavra aramaica Abba, melhor traduzida pai ou papai. Podemos quase ouvir o clamor de alarme dos discípulos e ver o semblante de admiração em sua face. Você não está dizendo realmente isso, Jesus? Você não pode estar falando sério. Não temos nem mesmo permissão de falar o nome de Deus em voz alta. Não o chamamos de pai, quanto menos de papai. Ironicamente, hoje vivemos em um mundo que supõe que Deus é o pai de todos, que todos os homens são irmãos. Vemos isso em expressões como a paternidade de Deus e a irmandade dos homens. Mas, em nenhuma passagem, as Escrituras dizem que todos os homens são nossos irmãos. Elas dizem realmente que todos os homens são nossos próximos. Há um sentido restrito em que Deus é o Pai de todos os homens como o doador e sustentador da vida, o progenitor por excelência da raça humana. Mas na Bíblia nada indica que um indivíduo pode se aproximar de Deus em um sentido familiar. A única exceção é quando essa pessoa é adotada na família de Deus, por expressar fé salvadora na expiação realizada por Cristo e se submeter ao seu senhorio. Somente quando isso acontece, a pessoa obtém o privilégio de chamar a Deus de Pai. Aqueles que o receberam, Deus lhes deu o poder, autoridade, privilégio de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João, capítulo 1, verso 12. Somente quando isso acontece, é que Deus chama os homens de filhos. A palavra grega exousia, traduzida a poder, denota a liberdade de agir e a autoridade para essa ação. Chamar a Deus de Pai, sem a credencial própria de filho, é um ato de presunção e arrogância extrema. Não achamos a ideia de uma paternidade e irmandade universal na introdução da oração do Pai Nosso. Esta suposição cultural tácita nos leva a não compreender o que Jesus está dizendo. Em primeiro lugar, a paternidade de Deus não pode ser admitida como certa por toda pessoa no mundo. Jesus é a única pessoa que tem o direito de dirigir-se a Deus desta maneira, pois somente Ele é o monogênes, ou unigênito do Pai. João, capítulo 1, verso 14. Havendo existido desde toda a eternidade em um relacionamento filial singular com o Pai. Se há paternidade e irmandade universal em algum sentido, ela teria de ser vista na conversa de Jesus com os fariseus em João 8. Os fariseus estavam reivindicando serem filhos de Abraão, descendência de Deus por associação ancestral. Jesus os desafiou quanto a isto, dizendo: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. João, capítulo 8, versos 39, 40 e 44. Há uma distinção clara entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus ouvem a sua voz e lhe obedecem. Os filhos do diabo não ouvem a voz de Deus. Eles lhe desobedecem por fazerem a vontade de seu pai, Satanás. Há apenas duas famílias, e todas as pessoas pertencem a uma ou a outra dessas famílias. Todavia, ambos os grupos têm uma coisa em comum. Os membros de cada família fazem a vontade de seu respectivo pai, ou Deus, ou Satanás. Se examinarmos o Novo Testamento, fazendo perguntas a respeito de quem são os filhos de Deus, a resposta é clara. O Novo Testamento não é impreciso nem enigmático quanto a este assunto. Romanos, capítulo 8, versos 14 a 17 diz isto: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez,
atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. No versículo 14 desta passagem, a palavra todos autoi, no grego, é o que se chama de forma enfática para indicar uma exclusividade. O versículo seria melhor traduzido assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, somente estes são filhos de Deus ou unicamente estes são filhos de Deus. Paulo nos ensina que é somente pelo Espírito Santo que podemos chamar a Deus de nosso Pai. O significado disto no Novo Testamento é que somos filhos, não filhos ilegítimos, porque estamos em união com Cristo. Nossa filiação não é automática, não é herdada e não é uma necessidade genética, antes, ela é derivada. A palavra do Novo Testamento para esta transação é adoção. Por causa de nosso relacionamento de adoção com Deus, por meio de Cristo, nos tornamos co-herdeiros com Cristo. É somente porque estamos em Cristo e Ele está em nós que temos o privilégio de dirigir-nos a Deus como nosso Pai e aproximar-nos dele em um relacionamento filial. Martinho Lutero disse certa vez que, se pudesse apenas entender as primeiras duas palavras da oração do Pai Nosso, ele nunca mais seria o mesmo. A palavra nosso significa que o direito de chamar a Deus de Pai não é apenas meu, é um privilégio coletivo que pertence a todo o corpo de Cristo. Quando eu oro, não chego diante de Deus como um indivíduo isolado, mas como um membro de uma família, uma comunidade de santos. Pai Nosso. Por Sproul. Trecho tirado do livro A Oração Muda as Coisas. Páginas 29 a 34.